Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, gente. Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido muito feliz, né, amiga? Como a nossa foi. E hoje a gente vai trabalhar o tema que é do capítulo 8, né, Fer? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 13 a 15, então quem quiser, né, pegar o evangelho, dar-se-á aquele que tem. A gente já deu uma pincelada nele, né, em alguns evangelhos passados, mas hoje a gente vai dar uma aprofundadinha nele. E vamos começar, vamos né, amiga? começar. Então vamos lá. Vamos nesse momento, acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo por mais essa semana, agradecendo por mais essa oportunidade desse estudo, deste evangelho, e que essas lições possam nos fortalecer no nosso dia a dia, para que a gente possa se trabalhar e se aprimorar, a fim de caminhar nos passos do Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, hoje a gente vai iniciar por um texto de Joana, que está no livro Filho de Deus. É um livrinho pequenininho, né, psicografado por Divaldo. É um livrinho de bolsa, então é muito legal. São aqueles livros que a gente pode abrir, né, tá num dia ruim ou num dia bom, a gente abre e lê uma mensagem aleatória, né, que com certeza vai cair para aí, vai servir para o nosso dia a dia. E essa mensagem de hoje se chama Deus quer. E começa assim: Deus não quer o meu progresso, porquanto os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não, porém, feita de ilusão e de triunfo mentiroso, que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e as instabilidades da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa, triunfo com Deus é harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti e, porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Então, gente, através dessa mensagem a gente vê que muitas vezes os nossos olhos não veem, né, os nossos ouvidos não escutam e os nossos sentidos falham. Né? A gente tem aqui um Pai amoroso, um Pai bondoso que nos envia a todo tempo os sinais do teu amor. Mas muitas vezes esses sinais não são compreendidos, esses sinais são mal interpretados e muitas vezes não são nem percebidos, né, por nós. Então, nós somos os filhos rebeldes, a gente quer tudo ao nosso tempo, né? A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e a gente espera que as coisas que nós julgamos nos fazer bem aconteçam, mas na verdade, muitas vezes essas coisas que nós julgamos ser boas, na verdade não são, né? Na verdade não são o melhor que pode nos acontecer. Então, nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso que nos oferta não só os atalhos da vida, esse que a gente quer chegar depressa, né, aos nossos objetivos, mas nos oferta também aqueles caminhos mais longos, porque Ele sabe, no fundo, que a caminhada é o que nos engrandece. Né? Então, a nossa pressa, ela nada mais é do que a indisciplina nossa diante da eternidade que nós temos aí pela frente. Né? E a nossa verdade, ela sempre está limitada pela nossa limitação espiritual, pela nossa imaturidade mesmo, né? Então, por que a gente fica sempre querendo reduzir o entendimento de uma inteligência suprema, que é o nosso Deus, né? O nosso entendimento ainda muito limitado, ainda muito contaminado pelos nossos vícios. Então, o que nós precisamos fazer é ceder espaço dos nossos anseios, dos nossos desejos, para que venha, então, aflorar em nós a vontade de Deus.
porque a nossa paz, a nossa felicidade, né, e a nossa evolução, ela só vai realmente acontecer quando nós permitirmos que Deus se expresse através de nós, né? Esse Deus que muitas vezes é incompreendido na sua perfeição, mas que Ele está sempre assim zelando por nós e querendo sempre o nosso melhor. Então que a gente permita que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus. Muito bom, lindo, amiga. E super da introdução justamente desse tema de hoje que a gente vai falar. Vou até recapitular umas falas suas. Que bom. Bom, gente, então vamos começar pela primeira passagem que está no capítulo. Então eu vou ler que está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 14, tá? Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que fala por parábolas? Respondendo-lhe, disse-lhes ele: é porque a vós outros já foi dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará da abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino de Deus, se cumpre as profecias de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Bom, quando a gente estuda, quando a gente lê nessas passagens, só com o entendimento terreno, isso pode ser um pouco limitado, é aquilo que você estava falando, né? A gente tem um conhecimento às vezes limitado de Deus, né, e das próprias palavras, dos próprios ensinamentos do Cristo, às vezes, né? E a gente pode até achar ou interpretar isso com uma certa, como se fosse uma injustiça, né? Porque, poxa vida, aquele que já tem, né, ganha mais, e aquele que não tem ainda vai tirar daquele que não tem. Mas a gente vai entender que isso é uma falha muito de interpretação nossa e não da mensagem do Evangelho, né? O Espírito Amigo que segue, né, nessa passagem, ele fala o seguinte: dar-se-á já o que tem e tira o que não tem. Ele diz assim: meditai esses grandes ensinamentos, né? Então, assim, é um texto que é para a gente realmente refletir, para a gente realmente meditar. Não é um texto para a gente ler de uma forma muito corriqueira, né? Porque esses grandes ensinamentos vos dão, por vezes, afigurados paradoxais. Aquele que recebeu, que possui o sentido da palavra divina, recebeu unicamente porque ele tentou tornar-se digno dela. E é por isso que ele ganha mais, porque ele já tornou-se digno, né? Dessa palavra do Senhor e no seu amor misericordioso. Então, anima os esforços que tende para o bem, né? Então, assim, vamos imaginar também nas nossas atribulações assim, do dia a dia, tanto no dia a dia de trabalho, quanto nos afazeres de casa. Se a gente for pegar lá na infância, né, Fer? Uma criança, por exemplo, ela vai ter, a gente vai dando atribuições para ela de uma forma limitada conforme a sua idade, né? A gente não vai dar grandes tarefas, né, para uma criança fazer em casa, por exemplo, ou nem na escola que ela não seja capaz de fazer. Ao ponto que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo, que ela vai tendo entendimento, aí ela vai aumentando as suas atribuições. Então ela vai ganhando mais responsabilidade também, e assim acontece conosco. E nós no trabalho, né, a mesma coisa, a gente tem que, eu sempre falo, né, a gente tem que dar sempre o melhor nosso, né. Então eu sempre falo ao meu pai, você não precisa ser o melhor, mas você tem que dar o melhor de si, né, isso é um fato. E eu tenho um amigo que ele fala assim: para de ficar fazendo as coisas, porque senão você ganha mais coisa para fazer. Mas a vida é assim, né? Porque aí a gente pode pensar, então se eu não vou fazer, né? Então assim, eu vou deixar, falar assim, não vou fazer não, porque eu não quero ter essa responsabilidade. Só que a gente não fazer tem consequências. Deixa sua louça suja 1 dia, 2, para ver o que acontece. Uma atrás né? Uma atrás da outra, né? Então assim, fica sem tirar o lixo da sua casa, né, e ver o que acontece, né? Então, assim, as consequências, elas não são boas, porque isso também acontece com a questão também da não prática do amor, da não prática da caridade, né, dessa não benevolência que a gente vai trabalhar dentro da gente. Isso também vai acarretar consequências para o espírito. Então, é legal a gente fazer essas comparações, porque o trabalho espiritual, né, ele se assemelha muito ao trabalho que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, como se a gente fosse criando disciplina, né, Fê? Sim. Desse jeito. E
bom, o Espírito Amigo ele vai continuando, ele fala assim, os que perseveram e se esforçam, atraem as graças do Senhor, são um imã que chamam para si e é progressivamente, e o que é progressivamente melhor. Sim. E esses que perseveram, né, amiga, eles são aqueles que compreendem o convite Sim. de Deus, né? É como na parábola do semeador, que a gente viu alguns evangelhos atrás, né? A palavra, ela é distribuída a todos, o convite é feito a todos. Mas será que essas sementes, elas encontram um bom solo em todos os lugares em que elas caem? Né? Provavelmente não, há solos que ainda precisam ser preparados. Então, por isso que algumas sementes não germinam, por isso que outras sementes se perdem pelo meio do caminho, não criam raízes, né? E outras são anuladas pelas ervas daninhas, né? Que são os nossos interesses transitórios, as nossas imperfeições. Sim. E aí, justamente com relação a essas imperfeições, que aí a gente entra, né? Tira-se do que não tem, ou né, que tem pouco. Vale lembrar que, né, como diz a mensagem, né, do Espírito Amigo, que Deus ele não tira das suas criaturas o bem que haja designado fazer-lhes, né? Então, lembrando que Deus, gente, o mal não provém de Deus, né? O mal provém, o mal que nos cerca, o mal desse mundo é consequência da nossa imperfeição, porque Deus é todo bondade e todo justiça, né? E aí é preciso, por isso que ele fala lá em cima, né, que é preciso ver com os olhos, né, do Espírito e ouvir com a nossa alma, que foi o que você falou na mensagem inicial também, né, Fer? Sim. E não interpretar de uma forma muito grosseira, né? E Emmanuel, ele traz uma lição interessante, porque ele fala que a maioria de nós aqui na Terra, a gente dorme no sono da indiferença. Isso está na lição 78 do livro Vinha de Luz, né? Então, muitos de nós, ainda frágeis e imperfeitos, a gente ainda está submetido aos nossos próprios vícios, né? Esses vícios aí, por isso que é importante a gente entender que Deus, ele não retira aquele, né, ai, meu Deus do céu. Não, Deus não retira daquele que pouco recebera, que é o próprio Espírito, tá? Que impródigo e descuidado não conserva o que tem. É isso que ele diz aqui. E aí, se eu estou sendo imprudente com as minhas ações, se eu estou sendo imprudente com os meus pensamentos, com as minhas falas, é justo eu culpar o Pai Celestial por isso? Né? Será que é justo eu, diante os infortúnios que acontecem por consequência dos meus próprios atos, eu reclamar de Deus? E a gente tem esse hábito de reclamar, né? Muito. Então, assumir um pouco da nossa responsabilidade, que isso é importante, não culpar os outros pelas diversas situações da nossa vida, porque a gente culpa Deus, mas às vezes a gente culpa outros também, né? Uhum. Até pela nossa irritação. Então, acontece uma situação e a gente culpa, mas eu fiquei irritado porque fulano me deixou irritado. Não, a gente ficou irritado porque a gente se permitiu essa irritação, né? É aquilo que falam, é mais fácil a gente mudar o outro ou mudar a minha postura a si mesmo, né? Então, com certeza, é óbvio que a gente vai tentar um diálogo, né, em todas as situações, mas quando não há esse diálogo, quando há uma intransigência da outra parte, eu só posso fazer por mim, eu só posso responder pelas minhas ações e aí tentar trabalhar para não me deixar desequilibrar por certas situações, né? E voltando à fala do Espírito, né, ele diz assim, que o próprio Espírito, então, descuidado, que ele reforça, né, Emmanuel reforça o que ele diz, não conserva, então, o que tem. Então, a gente é descuidado até com os nossos bens e com os nossos pensamentos e com as nossas ações também. Sim, e são as nossas escolhas, né, Fezinha, que vão atrasando ou vão fortalecendo Sim. as nossas possibilidades de alcançar essa felicidade plena, né, essa felicidade espiritual. Então, a gente tem que compreender que nós estamos sob a lei de causa e efeito, né? Sim. Ela nos rege porque ela faz parte da lei divina que coordena tudo, né, que está no universo. E assim, todos os nossos movimentos, eles geram também algum movimento no mundo, né, no ambiente que está ao seu redor. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, impacta não somente a nós, mas também Sim. os outros, né, que recebem esse nosso impulso de pensar, esse nosso impulso de agir, e também isso impacta também o ambiente onde a gente vive. Né? Então, eu preciso ter, inclusive, responsabilidade sobre as coisas que a gente pensa e sobre as coisas que a gente faz. E aí você falou muito, né, que nós somos responsáveis pelos nossos próprios desequilíbrios.
E eu transfiro muito isso para o ambiente de trabalho, que é um ambiente onde, né, há muita possibilidade de conflito, né? A gente briga pelo ar-condicionado, né? Exatamente. Um quer mais, outro menos. Não, e aí eu falo aqui não só do trabalho profissional, que também é um ambiente que, né, passível de gerar esses conflitos, mas no trabalho voluntário também, né? Muitas vezes a gente impõe o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. E aí, quando alguém foge desse nosso jeito de agir, desse nosso jeito de pensar, a gente acaba entrando numa inquietação, né? Mas será que essa inquietação é culpa do outro? Ou será que é a nossa própria culpa, o nosso próprio comportamento e a nossa incapacidade de respeitar as diferentes formas de agir, as diferentes formas de pensar, né? Então, que nós estejamos vigilantes também quanto a isso. Com certeza. Essa questão do trabalho voluntário, Fer, eu acho que foi bem legal você falar, porque quando a gente está num trabalho voltado para o bem, está todo mundo muito bem intencionado, né? Mas a gente vai se esbarrar nisso, nas ideias pessoais, e às vezes isso gera conflito, né? Mas a gente vai entender que está todo mundo num processo de aprendizagem também, está todo mundo tentando lutar com as suas falhas, né? Então, por mais que seja dentro de um trabalho bem intencionado, é importante a gente ter essa visão para a gente manter a harmonia do grupo. E tem uma coisa que a Mayra sempre fala que eu levo para mim também, a obra é mais importante, a obra, né? mais então importante. Que a gente não deixe a obra ser contaminada por essas pequenas questões que a gente pode resolver através de um diálogo, né? Através de um entendimento que a gente consegue ter de forma mais simples. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, né? Então, bom, gente, aí seguindo no Evangelho, ele fala assim, ó: aquele que não cultiva o campo que o trabalho do Pai lhe granjeou e que lhe coube a herança, o vê cobrir-se, né, por ervas parasitas. É o seu pai quem lhe tira a colheita que ele não quis preparar? Então, assim, ó, você já está transmitindo a culpa do outro de uma coisa que você não fez, né? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir neste campo, é o seu pai que cabe acusar por nada produzirem nelas? Não, né? Então, ao invés da gente reclamar a Deus, como a gente estava falando, né? Vale a gente olhar para dentro, né, de nós mesmos, assumir essa responsabilidade como autor das nossas misérias, né, e reconhecer verdadeiramente as nossas falhas. E tem umas que são muito difíceis, né, porque a gente nem olhando para o espelho a gente quer reconhecer, né. A gente tem que esconder, a né? gente tem que esconder no tapete, a gente não assume nem para nós mesmos. Mas é importante, porque a partir do momento que a gente reconhece, a gente já falou isso em outros evangelhos, é quando a gente tem a oportunidade de tentar trabalhar, né, com essas. E não trabalhar todas juntas, porque parece que elas se viram contra a gente, né? Mas vai trabalhando e aí uma, outra, e cada dia vai ficando um pouco mais fácil. Porque a gente vai se fortalecendo e a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está sozinho, né? Tem muita gente, né, nesse plano e no outro plano que nos quer bem a começar por Cristo, né? Que Cristo só quer que a gente evolua. Bom, então é importante, até me perdi aqui. Então é necessário também, tá? Que a gente, para lidar com essas questões, que a gente assuma essa rédea e que a gente faça a recomendação do mestre, quando ele diz: pedi, buscai e batei. Porque as coisas elas vão acontecer na nossa vida, mas se a gente não der o primeiro passo, se a gente não bater na porta, ela não vai se abrir, né? Se a gente não pedir, as coisas não vão vir, e se a gente não buscar, nada vai acontecer, né? Isso que você falou, Fezinha, da gente tentar fazer aos pouquinhos, né? Porque se a gente quiser fazer tudo de uma forma radical é mais difícil, é que nem dieta, gente. Né? A gente geralmente quer fazer aquela dieta mais radical para perder logo tudo que a gente tem que perder. Mas o segredo, na verdade, está na reeducação, né? E assim como tem reeducação alimentar, a gente também tem a reeducação espiritual, né? Então, e a gente precisa entender que é um processo, não é algo que a gente vai, de repente, saltar de um ponto que a gente está até a linha final da chegada, né? Não, é tudo um processo e a gente precisa internalizar isso e fazer aos poucos realmente, se reconhecendo, né, intimamente e tentando aos poucos mudar aquilo que precisa ser reeducado. Sim.
É que você falou da dieta, né? Tô lembrando, é que nem a gente vai arrumar a casa, né? Você não tem como fazer tudo de uma vez que vira o caos, né? Então você vai ou por cômodos, né? Você começa por um andar, depois você vai pelo outro. Então a nossa vida espiritual também a gente vai trabalhando dessa forma. E tem que persistir, né, gente? Porque dieta a gente vive desistindo, né? Não, sempre tem a segunda-feira. Então todo dia bota essa meta, né? Vamos lá. Emmanuel fala assim pra gente: poucos de nós temos o interior purificado para o serviço do Senhor. E muitos ambicionam, né, uma posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. Porque a gente quer as posições, né, a gente quer os louros, mas a gente não quer ter o esforço, né? Isso acontece muito, né? Não só no trabalho carnal, mas no trabalho espiritual também, né? A gente só quer os louros, mas isso exige essas situações, né, dos grandes missionários. A gente precisa se esforçar para a gente se libertar daquilo que nos prende, desses nossos vícios ainda, né? E tem muitas paixões que elas são muito difíceis ainda de elas serem realmente extintas mesmo, né? Vou usar bem essa palavra, porque são vícios que já estão com a gente há muito tempo, né? Então exige um esforço pessoal e que, se a gente não consegue, a gente busca ajuda, né? Como eu disse, a gente nunca está sozinho e tem gente que quer o nosso bem. Então procura ajuda, né? Então, procura ajuda de um amigo, procura ajuda profissional, procura ajuda da espiritualidade, que nem a Fê falou, assim, abre um livro e todo dia tem essa disciplina, né, de ler as mensagens que vão nos fortalecer, né. A Joana de Ângeles, ela fala assim, né, que para a gente buscar, aqui. Ela diz que os nossos pensamentos, né, a começar pelos nossos pensamentos, será que eles nos aproximam ou eles nos afastam de Deus? Né? Então pode ser um bom começo, né? Porque às vezes as nossas ações, as nossas falas, a gente consegue ainda dar uma bloqueada, né? Mas o pensamento é livre. Então a gente tentar mudar o pensamento é difícil. E aí vale essa reflexão que ela traz, né? O que eu estou pensando agora, né? Será que isso está até no filme, né, do Divaldo, que ela fala assim: será que eu poderia compartilhar o meu pensamento com os que estão à minha volta, né? Então já é um começo. E quando a gente percebe um pensamento ruim, é bom a gente tentar sempre substituir esse pensamento por um pensamento bom, né? Exatamente. Então que a gente possa trabalhar esse nosso íntimo com empatia, né, com compaixão, amor e caridade. Que aí as nossas dores, elas vão diminuir quando a gente se envolver no trabalho do próximo, no trabalho de caridade, né, Fer? Esse trabalho, como diz a Joana, ela fala assim, ela preenche esse vazio que está nos nossos corações, e é lá que a gente vai encontrar essa felicidade, né? Porque quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo de chorar, né? Então que a gente tenha esse bom ânimo para a gente ter essa aquisição dessa luz interna. E como você falou das sementes, né, do semeador, o Emmanuel fala isso, né, que nessa hora as sementes elas vão de dar frutos, uns 100, outros 1000, né? Então, quando a gente começar a semear isso dentro, né, isso vai... a gente vai ter, então, a multiplicação desse nosso trabalho, dessas nossas sementes. E a Joana fala que os apóstolos de Jesus, eles não eram só aqueles que seguiam Jesus, eram aqueles que trabalhavam, né, pela obra do Mestre, né? Então, que a gente possa ser, como diz Emmanuel, instrumento, cada companheiro no serviço é instrumento na mão do Mestre, né? Sim, com certeza. Eu vou citar Emmanuel também, né? Porque lá no texto Chamados e Escolhidos, ele diz, né, que apesar de estarmos a longa distância do convívio com espíritos puros, nós já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Né? Então, assim, para o cultivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, para o perdão incondicional, para o auxílio aos que erram. Então, esse convite já nos foi feito, né? E que a gente, então, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que a gente possa, então, colocar todas as nossas ações alinhadas a esse pensamento, a esse convite. E aí ele diz mais, não queiramos grandes saltos, né? É através das nossas pequenas mudanças, das nossas pequenas atitudes, que a gente vai se reencontrando com Deus. Então, vocês se lembram da história de Chico, que eu contei no evangelho passado, né? Chico ia à feira e ele escolhia sempre um tomate bom e um tomate ruim, né? Porque Chico, ele conseguia ser caridoso a todo momento.
Ele era caridoso fora dos momentos de caridade, né? Porque para ele ser caridoso era sempre um comportamento dele. E a gente tem que fazer isso, porque é a nossa mania de dividir, né? De fatiar o nosso tempo. Esse é o momento da caridade, mas esse é o momento que eu vou ser a profissional, esse é o momento que eu vou ser a mãe. E, na verdade, não tem essa fatia. Nós temos que ser, né, aquilo que a gente propõe para os outros também, aquilo que a gente quer enxergar no outro é o que a gente precisa também transformar dentro de nós e ser com constância, né, não ser tão inconstante nas nossas manifestações de amor, nas nossas manifestações de caridade. Com certeza. E só para a gente finalizar, né, que você falou, né, da gente ter isso nessa integralidade, Jesus, ele reconhece essas nossas falhas, esses nossos conflitos internos, né? E é por isso que ele recomenda essa renovação interior, porque ele sabe que é difícil para a gente, então ele fala, se esforçam, né? Então exige uma mudança, né, tanto da conduta mental quanto a nossa conduta moral, para que a gente justamente possa lavrar esse terreno, né, do nosso coração e melhorar essa terra para a gente semear as sementes do Evangelho. E finalizando aqui com o Espírito, ele fala, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, né, o orvalho do amor que há de produzir frutos de caridade, né? Então esse é o encerramento do capítulo. Mas antes da gente finalizar, eu queria trazer um trechinho do livro Luz Acima, que é do Irmão X, a psicografia do Chico Xavier, o capítulo 31, só para a gente exemplificar um pouco, né, assim, do que a gente comentou essa noite. Nesse capítulo, Jesus está caminhando com Pedro, né, com Simão Pedro, e ele pergunta para o mestre, como sabeis onde vivem os nossos maiores inimigos? Eu quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E Jesus medita, né? Aí Pedro insiste na resposta do Cristo. Eu vou dar uma resumida, tá, gente? Que não dá para ler o capítulo todo. E aí ele responde, né? Ele fala assim, a experiência tudo revela no momento preciso. Aí Pedro ainda fala assim, mas a experiência demora muito, né? Eu me identifico com essa impaciência de Pedro, né? E daí ele fala assim, para aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta para o aprendizado de inesquecíveis lições. E daí Pedro ficou assim meio desencantado, sabe, com a resposta de Jesus? Mas enfim, e daí eles estavam caminhando juntos e aconteceram diversas situações em que serviu justamente para esse exemplo. Então, assim, não vou descrever todas aqui, tá? Mas, assim, em algum momento do caminho, assim, vários momentos, na verdade, Pedro se enfureceu com algumas situações, ele se envaideceu em outra, né? Ele foi maledicente em outra, né? E numa ele teve medo, né? Então, assim, ele teve um acesso, uma raiva, ele teve uma postura mais agressiva pelo medo. E o medo, né, às vezes, isso acontece com as pessoas, né, Fer? Às vezes a pessoa, ela tá com medo e ela reage com esse medo de uma forma agressiva. Uhum. Parece que até instinto, né, porque animal faz isso, né? Para se proteger, né? Para se proteger. Então as pessoas, às vezes, elas acabam, algumas elas não sabem lidar com esse medo, então o medo às vezes ele paralisa uns, mas ele faz com que outra pessoa agrida, né? E é importante a gente observar qual que é a nossa reação sobre isso. Bom. E daí, em cada uma delas, né, Jesus ele pontuou, né, por exemplo, o medo é um adversário terrível. Na outra ele diz, né, que a dureza é um carrasco da alma, a vaidade um verdugo sutil, a maledicência um algoz terrível. E aí, em cada dessas situações. E aí, no final de todos esses acontecimentos, Jesus diz para Pedro, há precisamente 1 hora, você procurava situar o domicílio dos nossos maiores adversários, porque ele tinha perguntado isso, né? Eu quero saber onde é que estão os adversários, porque eu quero combater, né? E então, né, para cá, 5 apareceram entre nós, o medo, a cólera, a dureza, a raiva e a maledicência. Como reconheces, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Dentro de nós mesmos é que se trava a batalha, a guerra maior. Então, gente, a gente às vezes, né, procura as coisas muito no exterior para a gente estar combatendo os males, né, do mundo. A gente consegue enxergar o mal do outro, a gente consegue enxergar a atitude do outro, a gente consegue enxergar a imperfeição de fora, mas às vezes a gente não olha para dentro de nós,
né? Então, que para a gente possa, né, receber mais, que a gente possa fazer frutos, que a gente possa fazer essa reflexão e trabalhar isso dentro da gente. É isso. Foi lindo, amiga. Fechou com chave de ouro. Então, vamos, gente, para o nosso momento final, né? Esse momento de irradiação. Para vocês que já separaram aí a água, né, a jarrinha ou o copo, deixe então pertinho de você e pedindo para a espiritualidade, né, derramar as bênçãos necessárias. Então, em agradecimento a esse Evangelho, que sempre nos traz alegria, vamos nos imaginar abraçando agora, nesse momento, nosso Mestre Jesus, como crianças felizes diante da sua bondade, do seu amor e da sua luz. Que nele e através dele nós possamos compreender os desígnios de Deus e que possamos compreender que todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos vêm por um motivo maior, para nos completar, para nos permitir evoluir. Que a espiritualidade derrame sobre nós bênçãos de cura, que tratem das nossas enfermidades espirituais, das nossas enfermidades físicas, e que possamos ter sempre ao nosso lado esse amigo querido, esse irmão de luz, que é o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão. Esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. É isso. Então, tchau, gente. Que vocês tenham uma ótima semana e até domingo que vem. Até domingo que vem. Um beijo.